Em Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido. Nós lemos nas Escrituras que Deus é um Deus que esquece. Mas Deus esquece nossos pecados. E Ele esquece de uma maneira tal que ninguém pode procurar os nossos pecados perdoados por Ele. É como se realmente Ele os lançasse no mais profundo do mar e ali colocasse uma placa dizendo que é proibido pescar. Ou seja, Deus esquece. Mas existem algumas coisas que Deus não esquece. Deus não esquece o único copo d'água dado a alguém em seu precioso nome. Fique em memória. Deus não esquece de todas as vezes que você faz opção na sua vida de servi-lo, de honrá-lo. Deus não se esquece de todas as vezes quando você não se dobra diante do inimigo. Deus não se esquece. E é exatamente hoje o que nós queremos também trazer ao coração do Senhor. Essa convicção, essa certeza que Deus não se esquece, como também nós não esquecemos. Há uma história, sempre é uma história. Tudo que estamos vendo hoje aqui é fruto da bondade do Senhor, mas por outro lado também daquilo que se transformou num propósito do Pai. Há cerca de aproximadamente 20 anos atrás, essa história começou. A igreja da Lagoinha, nós éramos pouco mais de 300 pessoas na época. Nosso templo, não tínhamos ainda aquele prédio, isso em 72, quando Deus colocou aquela convicção tão grande para construirmos um prédio com salas. E quando terminamos aquele prédio, percebemos que o nosso templo iria ficar muito pequeno. E nós queríamos então um meio de aumentá-lo. Precisávamos aumentá-lo naquela época. E aconteceu, queríamos comprar o lote que ficava exatamente atrás do templo. Eram 2 lotes, iríamos comprá-los. O proprietário era uma pessoa assim, muito inacessível. Depois de várias tentativas para poder chegarmos até ele, quando tivemos essa oportunidade, fizemos algo assim como um desafio de fé e ao mesmo tempo uma temeridade diante dos olhos humanos. Que ao invés de falarmos que queríamos comprar 2 lotes, nós falamos 7 lotes. E eram exatamente os 7 lotes aqui atrás. Naquela época não tínhamos recursos, não havia o dinheiro necessário. Compramos os 7 lotes pela fé. E mais do que isso, estabelecemos o preço também. E foi algo assim tão estranho, porque o proprietário era alguém que não tinha um referencial muito grande na sua vida, de moral, de um testemunho. Mas quando falamos com ele, olha, Deus nos mandou ficar com esses 7 lotes e o preço é esse preço e nós vamos pagar da seguinte forma, estabelecemos para ele. E ele que era um homem, um negociante tremendo, mas naquela hora ele estava nas mãos de Deus. E exatamente naquele momento ele então disse, eu faço o negócio. E nós compramos. Mas o primeiro lote, que era um lote de aproximadamente quase 1000 metros quadrados, ele disse, esse lote eu não posso vender. Porque a cidade ela é toda feita através de um zoneamento, e esses lotes aqui, dentro é chamado ZR, ou seja, uma região comercial, e os da frente eram comerciais, é ZC. Ele disse, aquele lote eu não vendo. E nós sabemos que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Deus é um Deus que tem uma paciência enorme. Com a graça de Deus, fizemos ali um grande painel, dividimos os 7 lotes em quadrinhos, fizemos a campanha para os irmãos, cada um comprando 1 metro de lote, meio metro, um pedacinho. Está aqui nosso querido Dr. Arthur, que acompanhou bem. E à medida que nós íamos conquistando cada metro do lote, era como esse mosaico aqui, íamos colocando um X,
até que completamos todo. Foi uma festa quando podemos afirmar que toda aquela área já tinha sido comprada e paga também. Mas e aquele lote? Aquele lote nós precisávamos dele. Voltamos ao proprietário e ele disse: eu não vendo, não vendo. Aquele homem tinha assim muitos conchavos, se podemos falar assim, com o governo. E naquela época o nosso governador era o governador Osanã Coelho, e a esposa dele, Dona Cibele, era alguém assim muito amiga. E a esposa do governador foi até ele, falando para ele nos vender o lote. E ele disse: eu não vendo. Note bem, aquele homem dizia: eu não vendo. E estava ali a esposa do governador. Mas nós estávamos esperando. Um dia, eu estava no gabinete e chegou uma senhora, uma jovem. Ela disse: olha, pastor, eu tenho 2 lotes para vender para a igreja. Eu falei: onde são os lotes? E ela disse: do outro lado, bem em frente a essa área aqui, 2 lotes. E eu falei: ô filha, não temos interesse em comprar nada que não seja junto assim, no mesmo quarteirão. Mas naquela hora veio aquela convicção de Deus para comprarmos aqueles 2 lotes. E nós compramos aqueles 2 lotes. Compramos assim sem saber por que estávamos comprando, mas Deus sabia. Aconteceu que aquela moça era filha do proprietário desse lote. E toda essa área aqui em frente também era dele. E esses 2 lotes ele havia dado para essa filha. E aconteceu que esses 2 lotes ficaram como que encravados na área dele. E ficou uma situação difícil para ele. Então, com esses 2 lotes, nós voltamos até lá. E agora ele que tinha interesse nesses 2 lotes. Nós trocamos então os 2 lotes por aquele lote e ficou algo assim tão precioso. Mas agora, aqui em cima tinha um outro lote que era uma casa e precisávamos conquistar essa casa. O homem, quando procuramos, era um senhor, um expedicionário, um homem assim, um bem bonachão. Eu disse: nós queremos comprar esse lote, comprar a sua casa. Ele disse: eu vendo, não tem problema. Nós fomos até a cidade dele. A cidade chama-se Passa Bem. Mas ele pediu um preço assim, totalmente fora. Era como se pedisse hoje por um lote, a casa, cerca de aproximadamente quase $500 mil. Foi um absurdo. Ele disse: eu vendo, não tem problema, o preço é esse. Aí eu falei: mas está errado, não é assim. Mas ele possuía um irmão, e o irmão dele era que controlava ele, as suas finanças e tudo. E nós estávamos orando, porque precisávamos daquela área. E aconteceu que um dia, o irmão dele foi lá em Passa Bem e passou mal, e morreu. Quando trouxeram a notícia, nós então voltamos lá para aquele senhor. E naquela hora, ele não precisava desse imóvel. Ele nos vendeu pelo preço certo, que era o preço de mercado, e Deus nos deu a graça. E os anos se passaram. Havia um sonho, uma necessidade também, porque a igreja ia crescendo. E fomos abrindo todos os espaços, fazendo como que gambiarras, puxávamos de um lado e de outro, quando então tentamos começar os projetos para a construção deste templo. Mas sempre que levávamos à prefeitura, havia uma situação. Que os 4 lotes que nós possuíamos, que já tínhamos construído, esses lotes já tinham esgotado todo o coeficiente permitido pela prefeitura para nós podermos construir. Então não podíamos construir quase nada aqui. E tentávamos, e havia uma batalha. Mas um dia assim veio uma solução tão simples. E é aquela solução que muitas vezes a gente nem pensa nela, aquela que bate assim do próprio coração de Deus, que foi como que excluíssemos aqueles 4 lotes que nós já tínhamos construído e entrássemos apenas com esses 9 lotes. Porque aqui atrás temos 2 lotes que tentamos de todas as maneiras. E até hoje não sabemos por que não conquistamos esses 2 lotes.
Eu acho que daqui a algum tempo nós vamos saber por quê. Quando os proprietários se converterem, eles vão dar um testemunho tão bonito aqui. E eu creio pela graça do Pai que isso acontecerá. Então, durante esses anos, foi um período assim de gestação, período de sonhos, período de preparação, de uma forma bem clara. Quando Deus nos deu a graça de colocar na vida da igreja nossa querida irmã Eloá como nossa arquiteta, e ela começou então a buscar um meio de fazer um projeto, um templo. Nosso alvo era um templo para 10.000 pessoas, era o que queríamos, era um sonho. Mas aquilo não era permitido fazer aqui. E tudo o que foi possível fazer foi o que temos aqui, e um pouquinho mais que foi espichado. E hoje, quando dedicamos ao Senhor, temos uma história, algo que bate assim no coração da gente de uma forma muito forte e com muita gratidão também. Logo no início, formamos uma comissão de construção, trabalhamos. O presidente dessa comissão, o irmão Vinícius, tivemos vários encontros, começamos a fazer um fundo para a construção. Quando alcançamos $50 mil, o projeto já estava pronto, o projeto foi aprovado pela prefeitura, e no dia 19 de abril de 1993, nós iniciamos, contratamos a nossa irmã Leopoldina como nossa engenheira. Ela era uma crente assim, recém-convertida, tinha vindo para o Senhor naqueles dias, e o coração da gente estava até assim meio apreensiva. Ou seja, uma mulher para construir, e acima de tudo alguém que era nova na fé, mas tínhamos aquela convicção da própria direção de Deus, ó Pai. Precisávamos do mestre de obra, e havia um homem que eu conhecia, que tinha esse dom de poder construir. Era o pastor José Antônio Jacói, morava lá em Curitiba. Eu fui até em Curitiba, falei com ele. Naquela época ele dirigia uma igreja, e eu disse: pastor, Deus tem um outro ministério para o senhor durante um tempo. E houve o testemunho de Deus para que ele pudesse aceitar este desafio, e ele veio e assumiu. Nos primeiros meses da contratação dessa equipe, em 1993, até o final de 93, foi um período assim de preparação da equipe, a formação da equipe, contratar pessoas, acertar mais os projetos, pequenos detalhes, e começamos então as fundações. Alguns tubulões tiveram a profundidade de 12 metros. Em outras palavras, nós enterramos como que um prédio de 4 andares para podermos sair do chão. Praticamente isso. Em algumas áreas enterramos os tubulões, alguns quase dessa largura aqui, algo assim, porque o terreno, um terreno muito frágil, e tinha que ser algo assim muito sólido. Deus nos deu a graça de termos um engenheiro da parte estrutural, nosso querido irmão Márcio Martins. Ele fez como um ministério também para o Senhor o seu melhor. Por isso que você pode ver a arquitetura do templo, todo assim, você diz assim: será que aguenta? Aguenta mesmo, viu? Foi feito, foi provado. Só aqui em cima, só essas vigas de ferro aqui, nós temos quase 50 mil quilos, só o telhado, todo estruturado, e estamos vivendo assim debaixo da graça do Pai. Mas, meus irmãos, nessa construção, enfrentamos assim momentos de muitas bênçãos, mas momentos também de tanta luta, muitas vezes tantas dificuldades, algumas delas assim que se eu fosse contar você ia chorar um bocado, e outras vezes ia perceber tantas vezes os laços do inimigo. E na construção civil em nosso país é uma situação muito delicada, porque você não pode contratar um oficial para fazer experiência. Não existe período de experiência na construção civil. Vem alguém que diz assim, na carteira dele está escrito que ele é pedreiro, mas ele muitas vezes não sabe nem peneirar a areia. Então você contrata alguém como marceneiro, ele não sabe nada. A lei é uma situação assim muito delicada. São pessoas que
alguns têm muitas dificuldades, e nós tivemos muitas dificuldades. Houve época de nós termos aqui quase, aproximadamente 150, 200 pessoas trabalhando aqui. Passaram pela obra sem ser os empleiteiros que tinham a sua equipe, só que foram empregados da igreja, cerca de aproximadamente 300 que passaram, estiveram trabalhando aqui, e foi um momento assim muito interessante, mas por outro lado algumas vezes com muita dificuldade também, mas vimos a provisão do Senhor. Houve uma época que as coisas pararam, ficaram emperradas, não saíam, e no domingo pela manhã, eu não sei se os irmãos lembram, nós falamos assim: olha, irmãos, hoje o nosso culto vai ser diferente, nós vamos marchar em volta da construção. E numa manhã nós saímos de mãos dadas em volta de todo esse quarteirão, orando, invocando a graça do Senhor, quebrando realmente todas as influências do inimigo que procurava atrapalhar, e como procurou atrapalhar. Mas logo depois daquele tempo, quando fizemos isso, alguém sempre vinha para aqui, passava o dia inteiro aqui orando. Havia um irmão chamado Ronaldo que vinha aqui só para orar. Ele ficava o dia inteiro aqui, o pessoal estava trabalhando, ele orava como se estivesse aqui uma multidão para ouvi-lo. E orava, os trabalhadores ficavam assim meio espantados, o que era aquilo. Mas aí começamos a perceber muitos entraves no mundo espiritual, e que foram sendo quebrados também no precioso nome do Senhor, e caminhamos pela bondade do Pai. Havia uma profecia, uma palavra, que o Senhor queria uma nova igreja no novo templo. Nova igreja não no sentido de caras novas apenas, nova igreja no sentido de uma nova compreensão do próprio chamamento, nova no sentido de pureza, de santidade, nova no testemunho, nova na garra, nova na dedicação ao Senhor. E Deus havia tirado aquela ansiedade para que pudéssemos subir logo. Estávamos aguardando o tempo do Senhor, e veio aquela convicção tão forte que era chegado esse tempo, e é por isso que hoje nós subimos. Hoje, quando você pode olhar em sua volta, e eu gostaria muito que no término do culto, principalmente aqueles que nos visitam, pudessem conhecer o templo, andar por aqui, subir, chegar até lá em cima, descer pelos outros salões, conhecer melhor esse espaço. Mas hoje, o que nós queremos mesmo é dizer ao Senhor Deus o quanto nós somos gratos a Ele, e o quanto Ele é precioso. Mas nós queremos nesta noite abençoar a todos os irmãos, a cada membro da igreja, a você que não apenas sustentou esta obra, porque esse período da construção foi um período onde a igreja da Lagoinha mais avançou em toda a sua história, em todos os seus ministérios. Hoje são mais de 50 ministérios que a igreja realiza, são mais de 50, são mais de 60 missionários nos campos, em vários países. Nós não deixamos absolutamente de fazer nada daquilo que Deus havia nos ordenado para fazer. Foi um período de conquistas também. Conquistamos ali do outro lado uma área tão grande, onde vamos construir o prédio da nossa universidade. Conquistamos em frente aqui uma outra área, onde será o campus da universidade. Nessa semana acabamos de adquirir uma casa ali na esquina, onde uma casa relativamente grande, são 3 apartamentos, com uma área muito boa, onde teremos ali uma outra casa, não apenas para as vovós, mas de apoio. Construímos a casa pastoral com 18 gabinetes. Então foi um período assim rico diante do Pai, através da fidelidade, do amor do Senhor, e acima de tudo a disposição de sempre cumprirmos aquilo que Ele tem nos mandado fazer. Por isso hoje, cada membro da igreja, eu gostaria tanto que o seu coração estivesse realmente marcado por gratidão a Deus, por louvor ao Senhor. Que esse espaço seja um lugar onde a glória do Senhor possa ser manifestada, onde tantas almas possam vir conhecer aqui o Senhor,
e onde os louvores aos céus, nossa gratidão, nossa ação de graça, possa ser tão constante diante do Senhor Deus. Ficar em pé nesta hora. Nós, os pastores da igreja, vamos nos ajoelhar aqui. E o pastor Jonas vai orar, consagrando ao Senhor esse local. Nós vamos estender nossas mãos e vamos abençoar. Vamos pedir. A igreja é feita de pedras vivas. Igreja é gente, igreja é povo. Nós vamos pedir que a graça do Senhor seja sempre tão plena, tão real aqui. Eu gostaria de pedir que os irmãos estendessem suas mãos agora, que abençoassem esse púlpito, abençoassem esse lugar. Há uma torre, e naquela torre há uma sala, onde durante as 24 horas alguém estará ali orando, abençoando a cidade. Mas é preciso que os irmãos hoje, nesse momento quando vamos consagrar esse local ao Senhor, que haja dentro do seu coração não só a gratidão, mas desafio e o louvor. Vamos nos ajoelhar. Te somos tão gratos, nosso Pai, porque colocaste no coração do teu povo o desejo de te servir de todas as formas. Nosso coração se volta alegre porque vemos mais uma vez cumprida a tua palavra, que diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Senhor, diante dos nossos olhos estão proezas do Senhor. Tu foste fiel para conosco, como sempre o és, em todas as horas desta construção. Te louvamos, nosso Deus, pelos recursos que nunca faltaram. Te louvamos, nosso Deus, pelas pessoas, pelos profissionais que aqui trabalharam durante estes anos. Te louvamos, ó nosso Deus, pelos corações que amaram esta obra, que intercederam, que contribuíram, que deram de si, que apoiaram. Te louvamos, nosso Deus. Te louvamos porque em todo momento nesta caminhada a tua presença se fez sentir entre nós. Receba o nosso louvor nesta noite. Receba a nossa adoração, querido, amado Pai. Pai eterno, nós queremos que este templo seja na verdade um sermão materializado, uma mensagem diante dos olhos que para aqui olharem. Ó Senhor, que todos ao verem esta casa possam se lembrar do nome do Senhor dos Exércitos, do nome de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Que aqueles que tomarem conhecimento deste lugar possam se lembrar da gloriosa obra do Espírito Santo, aquele em quem nós fomos batizados, aquele que tem nos dado dons espirituais. Ah, Senhor, nós queremos que esta casa seja uma mensagem constante para toda a nossa Belo Horizonte, que estas pedras falem, que estas pedras falem, ó, que estas pedras falem para a glória do teu precioso nome, e que este povo que se reúne neste lugar seja um povo poderoso, Deus, um povo cheio do Espírito Santo, um povo, Senhor, cuja cabeça esteja Jesus Cristo, sobre cuja vida esteja a bandeira do Senhor. Que os membros desta igreja te honrem com toda a sua vida. Faça, Senhor, desta uma igreja nova, renovada a cada dia. Nosso Deus eterno, que o ministério desta igreja, cada um dos seus pastores, realmente seja luzeiro neste lugar, testemunha viva e poderosa do Senhor. Dedicamo-nos a nós mesmos, primeiramente a Ti, porque nós somos Teus. Ó querido Senhor, e nós, templos feitos de pedras vivas, dedicamos ao Senhor esta casa. Nós a consagramos a Ti para o louvor da Tua glória. Que a Tua presença seja constante neste lugar. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade nesta casa. Que Jesus Cristo seja o Senhor aqui. Que Tu mandes, que Tu reines,
que tu vivas aqui e na vida do teu povo. Senhor, tu nos deste esta casa, nós a devolvemos agora ao Senhor, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia.